Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos à nossa sala virtual, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo aula de história. Falaremos hoje de um assunto que se chama período entre guerras. O período entre guerras corresponde ao período que vai do término da Primeira Guerra Mundial até o início da Segunda Guerra Mundial. Ou seja, de 1919 a 1939. Este é o período entre guerras. Nesse período, ocorreram importantes fatos estes que vão ter desdobramentos na Segunda Guerra Mundial. Daí a importância de, antes de falarmos da Segunda Guerra Mundial, falarmos deste período entre guerras. Portanto, a aula de hoje vai ser uma aula introdutória. Alguns destes assuntos que ocorreram, desses fatos que ocorreram nesse período entre guerras, vai merecer um vídeo especial para tratar desses assuntos. Então, período entre guerras, que vai de 1919 a 1939. Alguns também dizem que é de 1918 a 1939. O que nós temos que entender é que é o período que corresponde ao término da Primeira Guerra Mundial e que vai até o início da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, o que aconteceu nesse período? A Europa estava arrasada pela Primeira Guerra Mundial e que vai iniciar um período de recuperação. Então, os países europeus que foram arrasados pela Primeira Guerra Mundial iniciarão a recuperar a sua economia, a sair da sua grave crise econômica. Por outro lado, esse período marca a ascensão política e econômica dos Estados Unidos da América. Então, os Estados Unidos se tornaram a maior potência política e econômica do mundo pós Primeira Guerra Mundial. Antes da Primeira Guerra Mundial, a maior potência do mundo era a Inglaterra. Portanto, nesse período entre guerras, nós temos o quê? O deslocamento do eixo econômico, que antes estava na Europa, particularmente na Inglaterra, e agora se desloca para o continente americano, mais especificamente para os Estados Unidos da América. Outro aspecto interessante é que nesse período nós vamos ver a consolidação do socialismo na União Soviética. Já no domínio, principalmente no domínio de Joseph Stalin. Tanto é que a partir de 1922 ocorre a fundação do Partido Comunista em todos os países. Então, há uma ascensão das ideias comunistas no mundo a partir da Revolução de 1917. Então, os anos 20, ou o período entre guerras, nós assistiremos, portanto, o crescimento do movimento de esquerda, naturalmente, de influência marxista no mundo. Muito bem, nesse sentido, nós teremos duas linhas de pensamento no que diz respeito à saída de crise do mundo. Uma dessas respostas à crise é a democracia liberal. Quer dizer, havia uma mentalidade, por exemplo, nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra, que a solução para o mundo pós Primeira Guerra Mundial seria a defesa da democracia e da democracia liberal. O que é o liberal? É o liberalismo, ou seja, a não intervenção do Estado na economia.
Isso vai acontecer principalmente nos Estados Unidos. E devido a este liberalismo, vai acontecer a crise econômica de 1929, que é um dos assuntos desse período chamado Entre Guerras. Então, de um lado, tinha quem defendia que a solução política e econômica para o mundo era a implantação de democracias liberais, como estava acontecendo lá nos Estados Unidos, na França e na Inglaterra. Por outro lado, havia aqueles que defendiam o totalitarismo. Esse pensamento do totalitário vai ganhar força, vai ganhar terreno, principalmente na Itália e na Alemanha, ou seja, o fascismo e o nazismo. Lembrando que o fascismo e o nazismo são governos totalitários de direita. Na União Soviética de Stalin, havia também o totalitarismo, só que de esquerda. Então, o que o totalitarismo tem em comum, seja de esquerda ou de direita? A centralização política no Estado, na mão do governante. É o contrário, por exemplo, da solução da democracia liberal, em que o Estado não intervia na economia, não intervia na sociedade. Já na solução totalitária, seja de esquerda ou de direita, o Estado era forte, poderoso e se intervia na economia. Então, o Entre Guerras vai ser marcada pela ascensão de governos totalitários em várias partes do mundo. Na Itália, na Alemanha, em Portugal, na Espanha e inclusive aqui no Brasil. Aqui no Brasil nós tivemos, de 1937 a 1945, o chamado Estado Novo, que era governado por Getúlio Vargas. Esse período corresponde a um governo ditatorial, que nós vamos trabalhar quando nós estivermos falando da República do Brasil. Então, de um lado se tinha quem pensava que a solução do mundo seria a implantação de democracia liberais, por outro havia quem defendia o poder concentrado na mão do Estado. Muito bem. Também nesse período, entre guerras, vai acontecer a Guerra Civil Espanhola. Essa Guerra Civil Espanhola é considerada o laboratório da Segunda Guerra Mundial. Por quê? Porque nessa Guerra Civil Espanhola vai ser usado pela primeira vez armamentos, tanto por parte da Itália quanto por parte da Alemanha, nessa Guerra Civil Espanhola, servindo, portanto, de laboratório. Outro aspecto importante que vai acontecer nesse contexto, que nós vamos trabalhar numa aula específica sobre isso, é o fascismo na Itália, o nazismo na Alemanha e a crise econômica de 1929, que é a crise do capitalismo liberal. A crise econômica de 1929 que vai ter consequência enorme, consequência econômica, consequência política para todos os países do mundo, com exceção da União Soviética, porque era um país socialista. Portanto, esse assunto entre guerras, nós estamos aqui nessa aula pontuando o que nós vamos trabalhar de uma maneira mais específica, cada um desses assuntos. Então, recapitulando, então, o período entre guerras é o período que vai do término da Primeira Guerra Mundial e vai até o início da Segunda Guerra Mundial, onde nós teremos a ascensão dos Estados Unidos, nós teremos a recuperação da Europa, dos destroços da guerra, como nós teremos também a ascensão de governos totalitários, tanto na Itália quanto na Alemanha, como resposta à solução das crises. Por exemplo, os governos totalitários de direita,
no caso o fascismo e o nazismo na Alemanha, foi uma resposta em que eles, temendo que as ideias socialistas, as ideias comunistas, se influenciasse a classe trabalhadora em seus países que estava em crise, que estava arrasado pela a guerra e que depois vai enfrentar a crise econômica de 29, os efeitos dessa crise. Então eles se anteciparam, os conservadores, né, a alta burguesia, vão se unir para concentrar poder nas mãos de Mussolini, na Itália, ou nas mãos do Adolfo Hitler, na Alemanha. Então, o fascismo e o nazismo são governos totalitários de direita, temendo a ameaça de que nos seus países prosperassem as ideias de cunho socialista ou comunista. E tudo isso é de fundamental importância para que nós possamos compreender o que vai acontecer no contexto da Segunda Guerra Mundial. Ok? Então, esta foi a nossa aula introdutória sobre o período entre guerras. Vamos produzir outros vídeos detalhando o fascismo, detalhando o nazismo e detalhando a crise econômica de 1929. Ok? Como eu tenho dito, isso aqui não é tudo. Tudo é você estudar no seu livro didático, tudo é você estudar em outras fontes. Conhecimento não se economiza. Portanto, não se limite a fazer ou a estudar apenas o que o professor está pedindo ou está falando. Procure sempre ir mais além. Aquilo que você aprende é verdadeiramente seu e valioso. Um abraço e até a próxima aula.